Agora vamos ler o livro A Bíblia Sagrada. Vamos relaxar nosso corpo, vamos suavizá-lo, vamos descontraí-lo, fechar os olhos, repousar e absorver as palavras da Bíblia Sagrada. Agora, segundo São Marcos, essa é a Confissão de Pedro. Então, Jesus e seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe e no caminho perguntou-lhes: Quem diziam os homens que sou eu? Responderam: João Batista, outros Elias, mas outros algum dos profetas. Então lhes perguntou: Mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Pedro lhe disse: Tu és o Cristo. Advertiu Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Jesus prediz a sua morte e ressurreição. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Isso ele expunha claramente, mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: Arreda, Satanás, porque não cogitas as coisas de Deus, e sim das dos homens. O discípulo de Jesus deve levar a sua cruz. Então, convocando a multidão e juntamente seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que, nesta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com santos anjos. Dizia-lhes ainda: Em verdade vos afirmo que, dos que aqui se encontram, alguns há que, de maneira nenhuma, passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Assim Jesus disse, afirma e pede para que nós nos libertemos de todo mal, que a força infinita de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo nos ilumine, que Jesus nos abençoe, que todo mal, que toda dor, que toda doença seja desintegrada e que a fé em Deus nos aprimore para níveis mais profundos. Que assim seja, em nome do Cristo. Vamos pedir aos mentores do espaço que coloquem o remédio necessário nessa água. E vamos beber a água devagar, é o remédio necessário. Que assim seja. Pai nosso, que estais em nós, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males.
passados, presentes e futuros. Que assim seja. Namastê. Agora vamos ler o livro A Bíblia Sagrada. Vamos relaxar nosso corpo, vamos suavizá-lo, vamos descontraí-lo, fechar os olhos, repousar e absorver as palavras da Bíblia Sagrada. Agora, segundo São Marcos, essa é a Confissão de Pedro. Então, Jesus e seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe e no caminho perguntou-lhes: Quem diziam os homens que sou eu? Responderam: João Batista, outros Elias, mas outros algum dos profetas. Então lhes perguntou: Mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Pedro lhe disse: Tu és o Cristo. Advertiu Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Jesus prediz a sua morte e ressurreição. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Isso ele expunha claramente, mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: Arreda, Satanás, porque não cogitas as coisas de Deus, e sim das dos homens. O discípulo de Jesus deve levar a sua cruz. Então, convocando a multidão e juntamente seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que, nesta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com santos anjos. Dizia-lhes ainda: Em verdade vos afirmo que, dos que aqui se encontram, alguns há que, de maneira nenhuma, passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Assim Jesus disse, afirma e pede para que nós nos libertemos de todo mal, que a força infinita de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo nos ilumine, que Jesus nos abençoe, que todo mal, que toda dor, que toda doença seja desintegrada e que a fé em Deus nos aprimore para níveis mais profundos. Que assim seja, em nome do Cristo. Vamos pedir aos mentores do espaço que coloquem o remédio necessário nessa água. E vamos beber a água devagar, é o remédio necessário. Que assim seja. Pai nosso, que estais em nós, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido.
Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, suavizar, manter a coluna ereta, fechar os olhos e ouvir esse trecho da vida de Jesus. O plano para tirar a vida de Jesus. Dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos. Os principais sacerdotes e escribas procuravam como prenderiam uma traição e o matariam, pois diziam não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Jesus ungido em Betânia. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com um preciosíssimo perfume de nardo puro. Quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que esse desperdício de bálsamo? Porque esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, porque a molestais. Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre o tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Então continuaremos esse Evangelho de São Marcos no próximo encontro nosso. Jesus recebeu, foi ungido em Betânia pela mulher. Vamos orar. Pai nosso que estais em nós e nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Que assim vamos relaxar nosso corpo, suavizar nossa mente, nosso coração, sentar com a coluna ereta e vamos nesse momento, vamos sentir Deus em nosso coração. Vamos neste instante iluminar-nos com a luz divina. Hoje vamos ler a Bíblia Sagrada. Pedimos que você feche os olhos, se ligue a Deus e tenha muita fé, muita sabedoria. A vinda do Filho do Homem. Coloque também a água. Mas naqueles dias após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade. As estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos 4 ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Respire fundo e descanse. A parábola da figueira, exortação à vigilância. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra,
porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, no céu, nem o Filho, senão o Pai. Estais de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa sua casa e dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação. E ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, ou se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo a todos: vigiai. É importante que nós oremos e vigiemos. Agora vamos pedir aos mentores que fluidifiquem nossa água, transformando-a num remédio curativo. Vamos beber a água devagar. Agradecemos a Deus, aos Espíritos benfeitores do espaço, que a vossa luz nos ilumine para sempre. Que tudo se faça por direito divino para todos nós. Amém. Vamos relaxar nosso corpo, suavizar nossa mente, nosso coração, sentar com a coluna ereta e vamos, nesse momento, vamos sentir Deus em nosso coração. Vamos, neste instante, iluminar-nos com a luz divina. Hoje vamos ler a Bíblia Sagrada. Pedimos que você feche os olhos, se ligue a Deus e tenha muita fé, muita sabedoria. A vinda do Filho do Homem. Coloque também a água. Mas naqueles dias após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade. As estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Respire fundo e descanse. A parábola da figueira, exortação à vigilância. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, no céu, nem o Filho, senão o Pai. Estais de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo.
É como um homem que, ausentando-se do país, deixa sua casa e dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação. E ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, ou se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo a todos: vigiai. É importante que nós oremos e vigiemos. Agora vamos pedir aos mentores que fluidifiquem nossa água, transformando-a num remédio curativo. Vamos beber a água devagar. Agradecemos a Deus, aos Espíritos benfeitores do espaço, que a vossa luz nos ilumine para sempre. Que tudo se faça por direito divino para todos nós. Amém. Vamos relaxar nosso corpo, suavizar, manter a coluna ereta, fechar os olhos e ouvir esse trecho da vida de Jesus. O plano para tirar a vida de Jesus. Dali a 2 dias era a Páscoa, que é a festa dos pães asmos, e os principais